Você sabe escutar? Você tem noção que saber escutar é uma habilidade treinável? A gente acha que somente ouvir, né, o que alguém está falando é escutar. E o escutar é bastante diferente de ouvir. E é isso que a gente vai falar hoje no Café com a Coach 20. Eita, 20, hein, gente? Merece uma comemoração, né? Alguns chamam de escuta ativa, outros chamam de escuta empática, mas o que quer dizer isso? Você tem noção do quanto de informação e conhecimento você perde quando você está tendo uma conversa com uma pessoa e ao invés de você estar prestando atenção pura e claramente no que a pessoa está falando, você está ocupando o seu cérebro formulando uma resposta? É diferente, tá, de quando uma pessoa faz uma pergunta e você precisa responder, e diferente quando você está num processo de discussão que você precisa retrucar. Eu estou falando de conversas normais, conversas de dia a dia ou até feedbacks. A pessoa está tentando te dar uma mensagem que talvez seja um insight, algo extremamente importante que você precisa saber, só que a sua cabeça não está atenta a internalizar o que a pessoa está falando. Internalizar o que a pessoa está falando, a sua cabeça, ela está atenta ao que você vai responder. E isso gera uma falta de atenção naquilo que você está ouvindo. Você está o tempo todo ocupando a sua mente pensando na resposta. Então, você pega pequenas palavras e pequenos momentos da informação que a pessoa está te passando para formular a sua resposta. Você não tem ideia do tanto de informações que você perde quando você está fazendo esse processo de pensar numa resposta. Uma segunda situação que você pode utilizar a escuta empática, que hoje você não utiliza e você não tem ideia das perdas. Quando você está assistindo uma aula, um vídeo, uma live, e a pessoa começa a falar, te dá alguns conhecimentos e a sua cabeça começa a se perder. Começa principalmente com um pensamento que é péssimo. Fulano deveria ouvir isso. Nossa, olha, isso que ele tá falando, eu vou falar para ciclano. Olha, eu vou falar isso para minha mãe. E aí você tá perdendo, desculpa, você tá perdendo a informação que a pessoa está te passando, o conhecimento que a pessoa está te passando, porque você está lá pensando quem poderia saber daquilo, ou quem eu deveria ensinar isso, para quem eu poderia falar isso. Não, gente, o conhecimento é para você. Acalma seu coração e escuta a mensagem. Então, o que a escuta ativa, né, a escuta empática ensina? A atenção plena. Quando você está conversando com uma pessoa, assistindo uma aula, você precisa acalmar o seu cérebro. Você não precisa formular uma resposta naquele momento. Acalma seu cérebro, diminui o ritmo de pensamento e começa a estar atento a cada palavra que a pessoa está falando. A tal ponto de você tentar entrar no sentimento daquela pessoa. Então a pessoa tá falando algo para você e você começa a ver ela se emocionar, começa a perceber a emoção dela, começa a tentar pensar o que ela tá pensando e sentir o que ela está sentindo. Esquece a necessidade de precisar dar um retorno na hora, uma resposta ou dar um comentário. Quando você está atento ao que a pessoa está falando, você está passando para a pessoa, você está passando respeito, caridade, você está atento ao que ela está falando. Quando você faz esse processo, quais são os benefícios? Primeiro, quando a pessoa começa a conversar com você, desabafar ou te dar um feedback ou uma dúvida dela, quando você começa a espelhar o sentimento de que tá entendendo o que ela tá falando, ela já começa a encontrar respostas. Então, quando ela começa a entrar numa sintonia com você do que ela tá falando, e aí de repente ela encontra as respostas que ela tá precisando na própria fala dela. Porque ela tá escutando o que ela está falando e ela está vendo a expressão sua de quem tá internalizando o que ela tá falando. Ela já própria começa a encontrar as respostas. E você tirar um aprendizado fenomenal.
de ver a pessoa falando, pegando insights. Às vezes a dúvida dela é dúvida que você tem, e quando ela encontra a resposta, você também já vai encontrando respostas para sua dúvida. E na prática, Joyce, como que eu faço isso se eu tenho um déficit dessa atenção, eu me perco? Eu sou esse tipo de pessoa, tá? Eu sou uma pessoa que, quando a pessoa tá falando comigo, eu vou até a China de pensamento. Então, uma técnica forte que eu uso é papel e caneta. Quando a pessoa tá falando e eu tô anotando palavras que ela tá falando, tô circulando a palavra quando ela repete, tô esboçando, ela sabe que eu tô atenta ao que ela tá falando e eu estou atenta ao que ela está falando porque eu estou trazendo para o meu lado cognitivo, anotando essa informação. Quando eu tô assistindo uma aula também, eu vou anotando insights e palavras, aquilo reforça eu estar atento ao que eu estou ouvindo. Então, eu anoto, papel e caneta. Vou conversar com alguém, e pode ser com meu marido, tá? Pego um papelzinho, um guardanapo e tô ali rabiscando. Ele tá falando, eu tô ali rabiscando, porque eu estou atento ao que ele está falando e também estou me policiando de não responder. E olha que poder. Então, a pessoa acabou de falar pra você, fazer aquele desabafo, tal, e aí a pessoa viu que você não respondeu, não comentou que você estava atento. Aí ela te pergunta: o que você acha? Olha que magnífico, se você é um gestor, se você é um líder, se você é um pai, uma mãe, um cônjuge. Você vai responder assim: o fulano, eu preciso de 10 minutos para processar o que você me falou, porque eu estava tão atento ao que você estava me falando que eu não consigo ter uma opinião sobre isso. Me dá 10 minutos para eu processar o que você me falou e te dar um retorno. Cara, olha que incrível. A pessoa vai se sentir escutada e você vai passar uma mensagem de que eu escutei você tão profundamente que eu não me preocupei em formular uma resposta. Me dá 10 minutos e eu te respondo isso? Vamos tomar um café? Entende o poder dessa habilidade da escuta? Você tira muito aprendizado, você evita muita discussão, você permite que a pessoa encontre as próprias respostas e você se dá um tempo para absorver aquele conhecimento e dar um retorno depois, com sabedoria. E ao retornar essa pessoa, você vai repetir frases que ela disse, porque você estava tão atento. Você vai repetir frases com o seu argumento, com a sua opinião, até com o seu concordar ou discordar. É muito poderoso a escuta ativa. Treine isso com seus filhos, com seu marido, com os seus liderados ou com o seu líder. E entenda o poder dessa ferramenta. Escuta ativa ou a escuta empática. É poder. Isso é um dos melhores aprendizados que eu tive na minha vida. A escuta ativa é uma habilidade de pessoas autorresponsáveis, que são pessoas que resolvem assumir o controle das situações. Amanhã, quarta-feira, dia 15/9, eu vou fazer uma live onde eu vou aprofundar o assunto autorresponsabilidade ao vivo aqui no meu Instagram. 15/9, quarta-feira, às 20 horas. Eu espero você aqui para a gente falar um pouco mais sobre o poder da autorresponsabilidade.